Meu nome é Dirneide Medina, sou do canal Consciência da Nova Era. Para quem está procurando algumas alternativas de cura, da cura interior, de desenvolver, de se descobrir, de encontrar os seus caminhos, então siga o nosso canal, se inscreve aqui, dá um clique nesse vídeo se você gostou, porque aqui nós buscamos trazer alternativas de cura, de todos os tipos de curas que já foram experimentados por nós, certo? Então hoje, especificamente, eu vim falar aqui das mesas psiônicas quânticas, né? E da transformação que isso trouxe na minha vida. Então, para quem não conhece, essa é uma das mesas, tá? É a mesa azul, que eu sou apaixonada, né? Essa mesa ela é conhecida como o alquimista, tá? Então, nada mais é do que um tabuleiro programado com ferramentas que, acionando a minha divina presença eu sou e a divina presença eu sou do operador, ela consegue, aliado a todas as egrégoras que trabalham com o operador e com o interagente, elas conseguem ler o campo energético e identificar o que precisa ser trabalhado, certo? Então, trouxe isso mais como uma introdução para quem nunca ouviu, né? Nunca ouviu falar sobre isso. Ela funciona como pêndulo, né? O pêndulo é via radiestesia, o pêndulo de forma psiônica, ou seja, ele usa a divina presença do operador que aciona o pêndulo pelo uso da radiestesia para identificar dentro destas ferramentas o que precisa ser trabalhado, certo? Então, voltando ao que isso mudou na minha vida. Então, eu conheci esse processo há uns 5 anos atrás, aproximadamente, onde eu estava lá em Santa Catarina, que hoje eu resido no Rio Grande do Sul, mas eu estava em Santa Catarina e as pessoas estavam falando sobre o processo das mesas, sobre as calibrações, e eu fiquei curiosa. Como é que isso pode ajudar na minha vida, né? O que eu posso fazer a respeito disso? Eu entrei em contato com a Maria Cristina, né, que é minha prima também, e que ela estava desenvolvendo esse trabalho aqui no Sul. Então ela tinha acabado de fazer um curso com a Lu Albuquerque no Farol, né, sobre esse tipo de trabalho. Então eu resolvi conhecer o trabalho. Confesso para vocês que num primeiro momento, quando eu fiz a primeira consulta, quando eu cheguei e sentei para fazer a primeira consulta, foi um pouco curioso até, porque eu já havia conhecido vários tipos de terapia, de atendimento, com tarô, com búzios, com consultas com vidência, mas com a mesa era algo muito novo, né? Então, no momento em que ela começou a operar a mesa, que nada mais é do que o tabuleiro com um pêndulo, né? Eu fiquei pensando, como é que isso pode mudar a minha vida? O que isso pode alterar na minha vida? Como eu já trabalho também espiritualidade há muito tempo, né? Durante esse trabalho eu comecei a sentir no meu corpo a energia, sentir movimentos, sentir vibrações, sentir as coisas acontecendo, sentir ter sentimentos que eu não estava conseguindo identificar antes, né? Coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, começamos o primeiro processo, né? Eu faço mesa há 5 anos, então não foi uma única mesa. Então, nesse primeiro momento, assim, eu não tinha relação de trabalho com a mesa que eu tenho hoje. Então, nesse momento, eu estava conhecendo como um interagente que estava curioso e querendo mudar a sua vida, e sem saber exatamente como podia fazer isso, tá? Então, esse trabalho, né, ele fez com que eu começasse a despertar para o potencial energético que eu tinha. Despertar a minha divina presença que estava adormecida, porque para mim isso era algo que não jamais ia funcionar como uma atividade diária, e sim como algo que eu era curiosa, que eu gostava, que podia me ajudar. Então, neste momento, eu passei pelo primeiro trabalho, onde eu comecei a despertar, e aí começou todo o meu processo de cura. Eu digo que a origem da busca de cura na minha vida se deu através dessa mesa.
Porque a mesa, ela é uma das ferramentas de cura, mas ela faz com que nós tenhamos a necessidade de identificar o que eu preciso mudar dentro de mim. Então aquilo começa a acontecer dentro da gente como um desejo. Eu começo a avaliar isso de uma forma diferente. Então nesse primeiro momento, na primeira mesa, começou no processo de limpeza. E aí sim, processo de limpeza externa, limpando energias que estavam envolvidas ao meu redor, limpando situações que eu estava vivendo, limpando formas de enxergar as coisas que estavam distorcidas na minha vida. Então, esse foi o primeiro dos processos de cura na primeira mesa que eu fiz. Então, é uma sequência de trabalhos, né? Então, nesta primeira foi o despertar, né? Então, foi o identificar o que eu preciso mudar primeiro, né? Então, eu sempre digo que para trabalhar com a mesa, o ideal é que nós tenhamos um objetivo definido, né? Como eu não conhecia, eu fiz de forma muito ampla no primeiro momento, então por isso o meu processo foi tão longo, então eu não quis tratar uma única situação, eu quis mudar tudo que estava atrapalhando a minha vida, e quando eu vou mudar tudo que está atrapalhando a minha vida, eu preciso lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então as coisas começaram a modificar de tal forma, eu comecei a ter sentimentos que eu não conhecia, eu comecei a conhecer pessoas que traziam informações como essas. Então foi o início de um despertar. Então hoje eu trabalho com essas mesas, hoje eu fiz um curso para trabalhar com isso, né? Já fiz o curso com a Maria Cristina, né? Que foi a pessoa que introduziu esse conceito da mesa na minha vida e a quem eu agradeço imensamente, trabalho até os dias de hoje. Mas este foi o primeiro papel da mesa, porque se eu for falar todas as transformações que a mesa trouxe para minha vida, esse vídeo ficaria de um longa-metragem e não um vídeo curto. Então eu vou falar depois aos poucos, eu vou trazer novos vídeos com transformações individuais trazidas pela mesa, né? E o que a mesa pode limpar aos poucos, para que vocês possam entender de forma gradativa. Então esse foi só uma primeira ideia do que a mesa, de como a mesa age, de como eu entendo que a mesa age, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, certo? Obrigada! E não esqueçam, clique no link aqui e sigam os nossos vídeos.